Sim, Senhor nosso Deus, o grande Deus de Israel, Tua é a grandeza, a força, o poder e a majestade. Tua glória permanece para sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. O Senhor agora decretou que todas as nações de língua portuguesa devem ouvir a instrução desta hora para que elas também tenham uma oportunidade de se preparar em arrependimento, justiça e santidade para entrar no reino de Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todas as nações de língua portuguesa devem agora ouvir as mensagens e a instrução do Senhor através do seu mais poderoso profeta, o Dr. David O'War, o mensageiro da restauração, o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, o mensageiro que prepara o caminho do Senhor, aquele que Deus Pai prometeu que enviaria para nós no livro de Malaquias 3, versículos de 1 a 5 e Malaquias 4, versículo 5. Este é aquele a respeito de quem o Senhor disse: Eis que eu envio o profeta Elias, o profeta, para preparar o caminho antes que chegue aquele grande e terrível dia do Senhor. Então, que todos agora se arrependam e se preparem em justiça e santidade, porque aquele que está vindo para buscar a sua igreja, ele é santo. E Hebreus 12:14, todos nós sabemos o que o Senhor diz lá, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Adorado Deus, nosso tão precioso Pai, em nome de Jesus e por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua santa presença, implorando, Pai, o perdão de todos os nossos pecados. Pai Santo, nós nos arrependemos de toda rebelião, de toda resistência ao Teu Santo Espírito. Sabemos que a redenção que Tu nos deste em Cristo Jesus é mais do que suficiente para destruir para sempre todo o pecado e o pecador em nós, e nos gerar de novo novas criaturas à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada, Pai, por nos amar com amor eterno. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por não desistir de nós, nem mesmo neste tempo de tanta rebelião e tanta indiferença para contigo, nos enviando agora o Elias prometido para nos despertar
para nos corrigir e nos preparar para a vinda do Messias, para agora restaurar o poder e a autoridade do Evangelho da cruz e do sangue, o Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que o teu terrível juízo caia sobre todos os moradores da terra. Espírito Santo, amado Mestre, arrebate os nossos corações, abra o nosso entendimento, destrua, ó Senhor, toda resistência, todo questionamento, toda altivez em nós que se levanta contra o conhecimento de Deus. E dá-nos, ó Pai, a mente de Cristo. Isto nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Jesus, neste programa quero compartilhar com todos a tremenda profecia de 22 de julho deste ano de 2018, na qual o Senhor mostrou Cristo Jesus, o Messias, muito grande acima nos céus, com vestes gloriosas, brancas, puras e resplandecentes. Porém, da sua cabeça fluía sangue das posições onde os espinhos foram brutalmente enterrados. Aquela coroa de espinhos brutalmente enterrada em sua gloriosa cabeça. E esta tremenda visão transmite uma mensagem crucial para a Igreja de Cristo e para a humanidade que será salva nestes dias em toda a terra. A cabeça ensanguentada diz: vejam, relembrem, considerem, não ousem desprezar o tremendo sacrifício que o Messias, o céu, pagou pela vossa redenção. Estas feridas ainda estão abertas e o sangue está fluindo para lavar os pecados de todos os que receberem hoje e se arrependerem dos seus pecados. Aqueles que receberem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrependerem dos seus pecados. As vestes gloriosas, por sua vez, falam do efeito deste tremendo sacrifício: restaurar a condição de morte do homem caído, de volta à posição de justiça e santidade que Deus Pai havia planejado desde a criação. Porque a palavra de Deus diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e foram despidos, destituídos das vestes gloriosas de justiça com as quais Deus os cobriu na criação. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, atentem para esta astronômica visão e a mensagem que Deus está transmitindo através do seu mensageiro. Lado a lado no céu, o inimaginável preço pago e a conquista, a vitória que veio para nós. A cabeça sangrando, o preço do pecado sendo pago e as vestes gloriosas reconquistadas na cruz do Calvário e agora dadas graciosamente, gratuitamente a todos os que o receberem. As gloriosas vestes de justiça,
as vestes do Senhor, as vestes do céu, para podermos agora entrar no reino de Deus. E o poderoso profeta do Senhor, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, os dois mensageiros, as duas testemunhas de Apocalipse 11, dizem que o Senhor Yahweh, Deus Pai, está declarando que esta é a única mensagem a ser pregada nesta hora: as vestes. Esta é a única mensagem que agora deve ressoar de todos os púlpitos para as congregações do Senhor na casa do Senhor. As vestes de justiça, as vestes de santidade, as vestes gloriosas do Senhor, do Messias, as vestes da noiva, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Pois foi-lhe dado gratuitamente vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo é a justiça dos santos. Então, amados, vamos ouvir agora e meditar nesta tremenda visão do Messias no céu. Now, the Lord Jehovah has spoken with me, beloved listeners. Agora, o Senhor Jeová falou comigo, amados ouvintes. The Lord Jehovah, the Holy God of heaven, O Senhor Jeová, o Santo Deus do céu, the Creator of Israel, the God of our Lord Jesus Christ, o Criador de Israel, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. He has spoken with me, beloved people. Ele falou comigo, povo amado. And these are two conversations I want to share with you. E estas são duas conversas que eu quero compartilhar com vocês. The first conversation happened the day before yesterday. A primeira conversa aconteceu antes de ontem. And in that conversation that took place on Friday, the Lord Jehovah was navigating me towards the conference. I was making my way towards the conference. E nesta conversa, na sexta-feira, o Senhor Jeová estava me conduzindo para a conferência. Eu estava a caminho da conferência. The Word Explosion Conference, Nairobi 2018. A conferência Word Explosion, Explosão da Palavra em Nairobi 2018. And on the way, while I was being taken to the conference, I fell asleep. E enquanto eu estava a caminho da conferência, eu adormeci. And the Lord showed me Christ the Messiah up above in the sky here. E o Senhor me mostrou Cristo, o Messias, acima do céu aqui. Again, He showed me the Messiah up in the sky above the earth. Very huge, of course. Novamente, Ele me mostrou o Messias no céu, acima da terra, muito enorme, é claro. And He was wearing a super glorious white garment. E Ele estava vestindo uma veste branca super gloriosa. And I could see the glory of the Lord around Him. E eu pude ver a glória do Senhor ao seu redor. And then His head. The Lord showed me His head. E então a sua cabeça. O Senhor me mostrou a sua cabeça. All around the foreface and the head. Toda a sua face e a sua cabeça. Where the thorns, the crown of thorns had been inserted, forcefully inserted. E os espinhos, a coroa de espinhos que tinha sido enterrada com toda a força. And I saw all around that area where on his head the crown of thorns.
E eu vi toda aquela área da sua cabeça, onde a coroa de espinhos, the thorns had been inserted, the crown of thorns, os espinhos tinham sido enterrados, a coroa de espinhos. and what shocked me is that he had bled. E o que me chocou é que estava sangrando. I could see the blood that was flowing from all those points around the head, the face, E eu podia ver todos aqueles pontos que estavam sangrando em toda a sua cabeça e na face. and he had flown, the blood was flowing over the face, over the cheeks, over the side, all around his head. E o sangue estava fluindo em sua face, no seu queixo, dos lados, em toda a sua cabeça. But his garment was super glorious white garment, Mas as suas vestes brancas eram super gloriosas. and I saw the area all around the head where the crown of thorns E eu vi toda a área da sua cabeça onde a coroa de espinhos had pricked, forcefully been forced in a very rough manner. tinha sido enterrada à força, de uma forma muito brutal. And he had bled severely all around the head. E ele estava sangrando muito em toda a sua cabeça. It was flowing on his eyes or across the cheeks, all over the face from those positions. E daquelas feridas, o sangue estava fluindo nos seus olhos, em sua face. It was such a traumatizing thing to see, a very shocking thing to see. E foi algo muito traumatizante de se ver, muito chocante de se ver. And we know very well from that conversation, E nós sabemos muito bem, a partir desta conversa, the Lord Jehovah is reminding this generation, number one, o Senhor Jeová está relembrando a esta geração, número 1, about the cost and the price of their salvation, a respeito do custo e do preço da sua salvação, the price by which they were delivered, the cost, o preço pelo qual eles foram salvos, libertos, o custo, the cost that was paid, o preço que foi pago, the tremendous price, the agonizing price, o tremendo preço, o preço agonizante that the Messiah and heaven paid for the salvation of man, que o Messias e o céu pagaram pela salvação do homem. and that is such a shocking thing because in that conference I was talking about the garment of righteousness, E isto foi uma coisa muito chocante, porque naquela conferência eu estava falando a respeito das vestes, the garment of heaven, the garment of salvation, the garment for entry into the eternal kingdom of God. as vestes do céu, as vestes da salvação, as vestes para entrar no eterno reino de Deus. The garment that people would wear and those that wear would walk the stairs to ascend into the kingdom of glory in heaven. As vestes que as pessoas vão usar, e aqueles que usarem vão subir naqueles degraus e vão entrar no reino da glória no céu, To go and meet God the Father face to face. para ir e encontrar Deus Pai face a face. And so on my way to the conference, this is what the Lord shows me. Então, a caminho da conferência, é isto que o Senhor me mostra. He shows me Christ the Messiah up in the sky above the earth and quite huge. Ele me mostra Cristo, o Messias, no céu, acima da terra e muito grande, But tremendous white glorious garment, mas com uma veste branca, tremenda e gloriosa. pure white glorious garment. I can see the glory around it, around his garment. Veste pura, branca e gloriosa, e eu posso ver a glória ao redor destas vestes. And then he shows me his head and I can see where they pricked forcefully
Então ele me mostra a sua cabeça e eu posso ver aonde eles enterraram com toda a força and severely pricked and forced in the crown of thorns that he did wear for us, que com toda a força foi enterrada a coroa de espinhos que ele usou por nós. I could see now, of course the crown was not there, E eu podia ver agora, é claro que a coroa de espinhos não estava lá, but the blood, I could see the blood flowing from those positions that were really forcefully pricked around his head. mas o sangue, eu podia ver o sangue fluindo daquelas posições onde tinha sido enterrado aqueles espinhos na sua cabeça. And the blood was flowing to the eyes, flowing to the nose, flowing all the way to the cheeks and all around him from those positions of the head. E o sangue estava escorrendo nos olhos, no nariz, em toda a sua face, a partir daquelas posições ao redor de toda a sua cabeça. And that shocked me very, very much, E isto me chocou muitíssimo, because right now he wears a crown, porque agora, neste momento, ele usa uma coroa, but this time around the crown of glory, the crown of righteousness as the King of righteousness. mas desta vez é uma coroa de glória, uma coroa de justiça, como o Rei da Justiça. But I could see those positions and the blood flowing. Mas eu pude ver aquelas posições e o sangue fluindo, And it's very clear that the Lord is still reminding this generation e é muito claro que o Senhor ainda está relembrando a esta geração about the cost that was paid at Calvary, the price of redemption, a respeito do custo, o preço que foi pago no Calvário pela redenção, how much the Messiah endured to redeem this generation, quanto que o Messias suportou para redimir esta geração. and that is very powerful because the salvation of man E isto é muito poderoso porque a salvação do homem is deposited at the Calvary cross. está depositada na cruz do Calvário. And so the Lord is still asking me in that conversation Então o Senhor ainda está me pedindo nesta conversa to remind you, number one, about the Calvary cross, para relembrar vocês, número 1, da cruz do Calvário, the Calvary passion of the Christ, da paixão de Cristo no Calvário, the Calvary suffering of the Lord, do sofrimento do Senhor no Calvário, that you may never forget about the events at Calvary, para que vocês jamais se esqueçam dos eventos no Calvário, that this generation, however modern they become, para que esta geração, não importa quão moderna ela se tornou, however postmodern they transform into, they become, não importa quão pós-modernos eles se transformaram, eles se tornaram, is reminding this generation and all the nations of the earth ele está relembrando esta geração e todas as nações da terra. is sending me to remind you about the Calvary cross. Ele está me enviando para relembrar a vocês a respeito da cruz do Calvário, The suffering of the Messiah, the cost of salvation, do sofrimento do Messias, do preço da salvação, the price paid for redemption, o preço pago pela redenção, the great endurance and tolerance of pain and suffering the Messiah went through in the passion of the Christ. a grande dor e sofrimento pelos quais o Messias passou na paixão de Cristo, That you may be delivered and set free, para que vocês fossem salvos e libertos, and that you may now be sanctified and then justified
para que vocês agora possam ser justificados e santificados for the glorious kingdom of God that is at hand. para o glorioso reino de Deus que já está na porta. And the second most important thing that you see in that conversation E a segunda coisa mais importante que você vê naquela conversa is that you can see very clearly that the garment he wears is a tremendous message é que vocês podem ver muito claramente que as vestes que ele usa são uma tremenda mensagem that he intends that I should resonate across the entire face of the earth. que ele quer que eu faça ressoar por toda a face da terra. The white glorious garment of the Lord. A branca e gloriosa veste do Senhor. The white glorious garment, the garment you see in Revelation chapter 19 verse 8. As vestes brancas e gloriosas, as vestes que você vê em Apocalipse 19, versículo 8. The fine linen, bright and clean, that was given her to wear. O linho finíssimo, resplandecente e puro, que foi dado a ela para vestir. And the garment that is the dressing code for those who are being delivered. As vestes que são o código de vestimenta daqueles que estão sendo salvos. Who have been born again, who have been set free. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram libertos. Those who have been saved by the blood of Jesus shed at Calvary. Aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Those who have been redeemed by the covenant of grace. Aqueles que foram redimidos pela aliança da graça. So that message is very clear out here. Então, esta mensagem aqui está muito clara. The Lord is resonating that message very, very clearly. O Senhor está ressoando esta mensagem muito, muito claramente. That this is the hour of the garment. That's why He shows me that garment on my way to the conference. Que esta é a hora das vestes, e é por isso que Ele me mostra as vestes a caminho da conferência. That at this hour, if there is one single most important instruction, Que se nesta hora há uma instrução mais importante from the pulpit to the congregations, to the church, do púlpito para as congregações e para a igreja, from these two prophets of the Lord to the nations of the earth, destes dois profetas do Senhor para as nações da terra, is that the garment, the garment, the garment a instrução é as vestes, as vestes, as vestes. the garment of righteousness, the garment of righteousness, the garment of righteousness. As vestes de justiça, as vestes de justiça, as vestes de justiça. That there is no message to preach at this hour Que não há nenhuma mensagem para pregar nesta hora, except to preach righteousness and holiness to the congregations of the Lord. exceto pregar a justiça e a santidade para as congregações do Senhor. That everybody may receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Que todos possam receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, And upon repenting from sin, e ao se arrepender do pecado, turning away totally from sin, meaning not going back to sin, então afastar-se totalmente do pecado, significando não voltar ao pecado, that they may now hearken and adhere to righteousness, para que eles agora possam atentar e aderir à justiça and embrace the holiness of God e abraçar a santidade de Deus in their own Christian salvation. em sua própria salvação cristã. Holiness, holiness, holiness.
Santidade, santidade, santidade. Righteousness, righteousness, righteousness. Justiça, justiça, justiça. And there is no other message for this hour except the message of the garment of the Lord. E não há nenhuma outra mensagem para esta hora, exceto a mensagem das vestes do Senhor. That the Lord did flash to the church upon his resurrection. Que o Senhor mostrou para a igreja na sua ressurreição. The garment of purity. As vestes de pureza. The garment of salvation. As vestes de salvação. The garment of faithfulness. As vestes de fidelidade. That garment of righteousness is the garment of faithfulness, the garment of obedience. Estas vestes de justiça são vestes de fidelidade, vestes de obediência. The garment of beyond reproach in your Christian lifestyle. As vestes que são irrepreensíveis em seu estilo de vida cristã. The garment of obedience. As vestes de obediência. The garment of blamelessness. As vestes da irrepreensibilidade, inculpabilidade. The garment that bestows upon the church the gains that God had intended at the Garden of Eden before the fall. As vestes que conferem à igreja o fruto que Deus intencionava no Jardim do Éden antes da queda. That even as Adam fell, became disobedient. Então, mesmo quando Adão caiu e se tornou desobediente, then there came Christ Jesus the Messiah, who was obedient unto the Father. E então veio Cristo Jesus, o Messias, que foi obediente ao Pai, to the extent that he was willing to lose his own life to obey God the Father. até o ponto que ele desejou perder a sua própria vida para obedecer a Deus Pai. And in so doing, in that process, he restored obedience. E ao fazer isto, neste processo, ele restaurou a obediência, The obedience of God unto the church that had been lost in the garden. ele restaurou para a igreja a obediência a Deus, que havia sido perdida no jardim. So he's saying that garment is the garment of faithfulness. Então ele está dizendo que estas vestes são as vestes de fidelidade, The garment of reverence unto the Lord. as vestes de reverência ao Senhor, The garment of obedience. as vestes de obediência, The garment of zeal unto the house of the Lord. as vestes do zelo pela casa do Senhor, The garment of restoration. as vestes de restauração, The garment of blamelessness. as vestes de irrepreensibilidade. He's saying that is the most important garment the church ought to be wearing now. Ele está dizendo que estas são as vestes mais importantes que a igreja tem que estar vestindo agora. The most important message the pastors ought to be teaching now A mensagem mais importante que os pastores têm que estar ensinando agora is the message of that garment. That is what the Lord is saying right now. é a mensagem destas vestes. É isto que o Senhor está dizendo agora. He's saying that garment that he showed me on Friday that the Messiah is wearing O Senhor está dizendo que estas vestes que Ele me mostrou na sexta-feira, que o Messias está usando, is the garment of the Lord that he gave the church gratis, free of charge. são as vestes do Senhor que Ele deu para a igreja gratuitamente, sem cobrar nada. The garment of righteousness, the garment of holiness, As vestes de justiça, as vestes de santidade, without which no man shall see the Lord. sem as quais homem nenhum verá o Senhor. Holiness, without which no man shall climb those glorious stairs. Santidade,
sem a qual homem nenhum subirá aqueles degraus, and enter into the kingdom of heaven. e entrar no reino do céu. Now you can see that the two dreadful prophets of Revelation 11 Agora vocês podem ver que os dois temíveis profetas de Apocalipse 11, are already in the scene. They have already checked in into the earth, eles já estão em cena. Eles já fizeram check-in na terra. and you can see that the Lord has positioned them. E vocês podem ver que o Senhor está expondo-os. He has displayed them openly now, Ele está expondo-os abertamente agora. He has now revealed to the entire earth that they are here at this time. E Ele revelou para a terra inteira que eles estão aqui, neste tempo. And you know their mission is to navigate the church for a safe exit from the sin E vocês sabem que a missão deles é navegar a igreja para uma saída segura deste cenário. and then to now bear down on duty, on heavy duty, E então agora assumir a missão, a dura missão, in the dispensation of the tribulation and the great tribulation. na dispensação da tribulação e da grande tribulação. That's where now their revelation, their being revealed, will come forth. E é aí onde eles serão então revelados, As ferocious, as dreadful, as the fierce prophets of Yahweh. como ferozes, terríveis, os temíveis profetas de Yahweh. And you can see how the Lord is operating with them. E você pode ver como que o Senhor está operando com eles. You can see that in the conference the Lord writes them a note. Você pode ver que na conferência o Senhor escreve uma mensagem para eles. He writes them a note and places on them, and the two of them walk. Ele escreve para eles e coloca sobre eles, e então os dois andam. In the conference at the Riverside Drive, and people see them. Na conferência em Riverside Drive, e as pessoas os veem. So that tells you that the time for the entry of the church has drawn nearer. E isto te diz que o tempo para a entrada da igreja agora está mais próximo. So holiness is going to be a very important hallmark in the church. Então, a santidade será um padrão muito importante na igreja. Righteousness is very key. A justiça será muito chave. If there's any message the Lord is saying that must be preached, the message of righteousness. E se há alguma mensagem que o Senhor está dizendo que tem que ser pregada, é a mensagem a respeito da justiça. The message of holiness. A mensagem da santidade. And that is the garment the Lord showed me on that Friday. E isto são as vestes que o Senhor me mostrou naquela sexta-feira. Now the Messiah, the King, the Lord, was wearing above the sky, above the earth here. Que o Messias, o Rei, o Senhor, estava usando no céu, acima da terra, aqui. And the Messiah now has a golden crown. E o Messias agora tem uma coroa de ouro. However, he showed me also where the thorns pricked. Entretanto, ele também me mostrou onde os espinhos perfuraram And were forcefully pushed e foram enterrados com toda a força around his head, and the bleeding that happened all around the head, ao redor de toda a sua cabeça, flowing, blood flowing across the face and all around his head. fluindo, e o sangue fluiu em toda a sua face e ao redor de toda a sua cabeça. So the Lord is saying that the garment he has shown me that Então o Senhor está dizendo que as vestes que ele me mostrou, the two of these prophets should trumpet to the nations of the earth, e que estes dois profetas devem trombetear para a terra, is the garment of righteousness. são as vestes de justiça. And that garment of holiness is also the garment of obedience. E que estas vestes de santidade também são vestes de obediência.
It is the garment of purity. São as vestes de pureza. It is the garment of faithfulness unto the Lord. São as vestes de fidelidade ao Senhor. It is the garment of righteousness. Elas são as vestes de justiça. It is the garment of integrity of heart. Elas são as vestes de integridade de coração. It is the garment of holiness. Elas são as vestes de santidade. It is the garment of reverence unto the Lord. Elas são as vestes de reverência ao Senhor. It is the garment of humility. Elas são as vestes da humildade. It is the garment of the fear of God. Elas são as vestes de temor de Deus. It is the garment of submission unto the Lord. Elas são as vestes da submissão ao Senhor. It is the garment of wisdom. Elas são as vestes de sabedoria. It is the garment of shining evil. Elas são as vestes de repúdio ao mal. It is the garment of irreproachability. Irreproachability. Elas são as vestes da irrepreensibilidade, inculpabilidade. It is the garment of moral uprightness. Elas são as vestes de retidão moral. It is the garment of consecration. Elas são vestes de consagração. It is the garment of sanctification. Elas são vestes de santificação. It is the garment of trustworthiness. Elas são vestes de confiabilidade. It is the garment of dependability. Elas são vestes de dependência. To be able to be dependable. Para que você seja capaz de ser dependente. That the Lord can depend on you owing to your dependability on Him. Para que o Senhor possa depender de você devido à sua dependência dEle. That you depend on Him so much that He can depend on you. You are now dependable to Him. He can trust you. De que você depende tanto dele que agora ele pode depender de você. Ele pode confiar em você. It is the garment of diligence, without sloppiness, without complacency. Elas são vestes de diligência, sem preguiça, sem complacência. Handling the salvation, that complacency, without carelessness. Lidando com a sua salvação sem descuido, sem complacência. Diligence, that you may now execute your Christian salvation with due diligence, with extreme diligence. Diligência, para que você agora execute a sua salvação cristã com diligência, com a devida diligência. It is the garment of endurance. Elas são vestes de perseverança. To endure the scorn, to endure the slander, the blasphemy. Para suportar a zombaria, a calúnia, a blasfêmia. To endure all this abuse and the blackmail of the earth. Para suportar todo este abuso e a calúnia do mundo. That happens in this world, on this earth. Que acontece neste mundo, nesta terra. It is the garment of compliance and the garment of godliness. São as vestes de submissão, as vestes de piedade. So this is the message that the Lord is transmitting to the nations. Então esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo para as nações. Through these two tremendous and deadliest prophets of Israel. Através destes tremendos e mortais profetas de Israel. And is transmitting to all the nations, that the nations may understand that the hour for the garment is now.
E eles estão transmitindo para as nações, para que as nações possam entender que a hora das vestes é agora. That if there is any time at which any Christian believer must be the beholder, must wear the garment, that hour is now. E que se há uma hora que qualquer crente cristão tem para possuir e usar estas vestes, é agora. And that message is absolutely very clear, needs no translation, because E esta mensagem é absolutamente muito clara e não precisa de maiores explicações, porque, again, like you see, now he has presented the two principles that will be involved in the dispensation after the rapture of the church. porque agora, como vocês viram, ele apresentou os dois principais que estarão envolvidos na dispensação depois do arrebatamento da igreja. After the faithful, dependable, those trustworthy, Depois que aqueles que são fiéis, confiáveis, que dependem do Senhor, the pure, the righteous, those holy, reverent Christians and believers, depois que aqueles cristãos crentes que são puros, justos, santos, reverentes, have walked the glorious stairs and ascended into the kingdom of glory in heaven. tiverem andado naqueles degraus gloriosos, depois que eles tiverem subido e entrado no reino da glória de Deus no céu. So, blessed people, this is what the Lord is saying to the nations at this hour. Então, povo abençoado, isto é o que o Senhor está dizendo para as nações nesta hora. He's saying that the hour to prepare the glorious garment Ele está dizendo que é a hora de preparar as vestes gloriosas, to prepare the way for the coming of the Messiah. de preparar o caminho para a vinda do Messias. That hour is now, it has arrived, Esta hora é agora, ela já chegou, and the generation that prepares the glorious, holy, and righteous way for the glorious coming of the Messiah is you now. e que a geração que prepara o glorioso, santo e justo caminho para a gloriosa vinda do Messias são vocês agora. And he's saying there's no other way to prepare for the glorious coming of the Messiah. E ele está dizendo que não tem nenhuma outra forma de se preparar para a gloriosa vinda do Messias, Except to wear the white glorious garment of the salvation of the saints, exceto vestir as brancas e gloriosas vestes da salvação dos santos, the pure glorious garment of the deliverance of the church. as vestes puras e gloriosas do libertador da igreja, The white holy garment of the Lord, of the Messiah, as vestes brancas e santas do Senhor, do Messias, that he handed down to the church at the Calvary cross, que ele entregou para a igreja na cruz do Calvário and established and facilitated upon the visitation of the Holy Spirit at Pentecost, que ele estabeleceu e facilitou através da visitação do Espírito Santo em Pentecostes and now during the latter glory. e agora durante a última glória. So this is a message of repentance and turning away from sin, Então esta é uma mensagem de arrependimento e de abandono do pecado. This is a message that is now giving a clarion call to the nations of the earth. Esta é a mensagem que agora está sendo um toque de despertar para as nações da terra, That the Messiah is coming. Please prepare the way. de que o Messias está vindo. Por favor, preparem o caminho. The King of Glory is coming. Please be holy. O Rei da Glória está vindo. Por favor, sejam santos. Sort out your Christian salvation. Remove anything that you know Examine a sua salvação cristã e remova tudo aquilo que você sabe
can stop you from climbing those glorious stairs and ascending into the kingdom of glory. Tudo que pode te impedir de pisar naqueles degraus gloriosos e subir para o reino da glória. The kingdom of God, the kingdom of heaven. O reino de Deus, o reino dos céus. Because if you don't, you'll go to hell. Porque se você não fizer isto, você irá para o inferno. You will suffer the fire that never extinguishes. Você vai sofrer no fogo que nunca apaga. And the worms that never die that will eat your rotting body eternally. E os vermes que nunca morrem, que vão comer o teu corpo apodrecido eternamente. And the unbearable pain, excruciating pain, eternal, to infinity. E a dor insuportável, a dor excruciante, eternamente, infinitamente. So, beloved people, may those who have ears prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Então, povo amado, que aqueles que têm ouvidos preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. And he's saying that now the restoration is taking place and about to be completed. E ele está dizendo que a restauração está acontecendo agora e está prestes a se completar. Any minute now the restoration will be completed. A qualquer minuto agora, a restauração estará completa. Why? Because then the gospel will have attained its maximum duty. Por quê? Porque então o Evangelho terá cumprido o seu máximo dever. Maximum purpose of redeeming the church. O máximo propósito de redimir a igreja. And transmitting the church into the glorious kingdom of heaven. E transportar a igreja para dentro do glorioso reino do céu. Of defeating sin, of defeating death in the life of the believers that walk holy. E de derrotar o pecado, e de derrotar a morte na vida dos crentes que andam em santidade. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Quão poderoso, amados! As vestes, as vestes, as vestes, as vestes de justiça, as vestes de santidade, a branca e gloriosa veste do Senhor, as vestes gloriosas que você vê em Apocalipse 19, versículo 8. O linho finíssimo, resplandecente e puro foi dado a ela para vestir. As vestes do céu, as vestes da salvação, as vestes para entrar no reino de Deus, as vestes que os remidos vão usar, e aqueles que usarem vão subir os gloriosos degraus que levam até o reino da glória no céu para encontrar Deus, Deus Pai, face a face. As vestes do Senhor que o Senhor transmitiu, Ele deu para a igreja quando Ele ressuscitou. As vestes da pureza, as vestes da salvação, as vestes da fidelidade, as vestes de justiça. Estas são as vestes da fidelidade, as vestes da obediência, as vestes que são irrepreensíveis em seu estilo de vida cristã. As vestes da obediência, as vestes de irrepreensibilidade, as vestes que conferem à igreja os ganhos que Deus intencionou para a igreja no jardim do Éden antes da queda. Quão poderoso! Então, amados povos de língua portuguesa,
Vocês sabiam que para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, há absoluta necessidade de vestes celestiais? Vestes de justiça? Amados, em Mateus capítulo 22, 11, a parábola da grande ceia, acontece uma cena horripilante que nós precisamos considerar, que pode acontecer conosco, se não atentarmos para a instrução, a voz deste poderoso mensageiro que o Pai Celestial nos enviou para despertar a igreja para o fato de que ela está nua, despida, desprovida da justiça de Deus, porque ela tem crido e seguido um falso evangelho que removeu a santidade e a justiça de Deus da vida dos cristãos modernos. Porque está escrito em Hebreus 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, Mateus 22, de 11 a 14, ele diz: E entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, que terrível! Aquele homem estava confortável na sala do banquete até o momento em que o rei entrou na sala do banquete. Amigo, como entraste aqui sem as vestes? E está escrito que o homem emudeceu. Para mim, amados, isto significa que este homem não teve argumento, ele não teve desculpa. Ele sabia o que deveria ter feito e não fez. Este homem representa esta geração que está ouvindo vez após vez a voz deste mensageiro trombeteando para preparar-se em justiça e santidade, mas está ainda se sentindo confortável. Amados, isto é tremendo. E quando o Senhor ordena, que ordem terrível, amarrai-o de mãos e pés e lançai-o fora. Isto não te lembra nada? Isto não te lembra Apocalipse 20, 2 e 3 e depois o 10? Alguém foi amarrado e foi lançado no lago de fogo. Isto significa, meus amados, que o céu tem tolerância zero ao pecado. O céu tem tolerância zero àquilo que Satanás tentou fazer lá. E todos aqueles que estão tentando fazer a mesma coisa na Igreja de Cristo hoje, seguirão o mesmo destino, amarrados de mãos e pés e lançados fora. Então, amados, o poderoso profeta do Senhor diz: você deseja ir para o céu? Então saiba que no céu há zero tolerância ao pecado. Então, por que você tolera pecado em sua vida?
Se você deseja ir para o céu, então na sua vida também você tem que ter zero tolerância ao pecado. Mas consideremos o grande amor de Deus pela humanidade. Então, Ele vem agora e mostra esta gloriosa visão do Senhor no céu, com as vestes gloriosas e resplandecentes. E então, as feridas dos espinhos na cabeça, que sangravam copiosamente, cobrindo o seu adorável rosto. E a mensagem é muito clara: o alto preço pago pelas vestes gloriosas do Messias e o ganho, a vitória, as vestes reconquistadas para nós. Então, amados, o Senhor está pedindo ao seu profeta que trombeteie esta mensagem para esta geração, aos 4 cantos da terra. Não se esqueçam do altíssimo preço que o Senhor e o céu pagaram pelas vestes da sua redenção. Que Deus abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que todos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus nesta hora crucial. Toda glória seja dada àquele que é o único Deus, aquele que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, o esplendor e a majestade, todo o poder e autoridade pertencem somente a Ele desde o princípio e serão dele para todo o sempre. Amém. Que aqueles que quiserem agora receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou renovar a sua salvação com o Senhor Jesus, talvez o teu caminho não tenha sido um caminho reto. Se você quiser renovar a tua salvação, simplesmente levante a sua mão e repita esta simples oração. Diga: Precioso Jesus, eu te recebo hoje e eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te peço, meu Senhor, meu Mestre, por favor, perdoa os meus pecados e estabeleça a santidade em minha vida. Encha-me com a unção do Espírito Santo. Poderoso Jesus, hoje eu te recebo novamente como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a andar em justiça e santidade até a vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Shalom.